Eu quero entrar agora na questão da poli, uma questão muito profunda, muito bacana. Ah, ela me escreveu isso no outro dia, tem que trocar o óculos. Velhice, tantos óculos para trocar. Então, ela falou que ela tem refletido nas aulas algumas coisas internas, né? A ansiedade, e ela citou a ansiedade pela libertação do samsara, né? Então, eu já havia conversado sobre isso com ela, né, em conversa privada, né, que o desejo por moksha, ele pode criar, sim, esse elemento estressante, né, que é essa ansiedade. Eu quero moksha, eu quero moksha, eu quero moksha, né? E no final o indivíduo tem que simplesmente entregar essa ansiedade através da compreensão de que a ansiedade jamais irá produzir o resultado, muito pelo contrário, ela vai agitar e perturbar o nosso Viveka Shakti, ok? Então, o indivíduo, através da compreensão da sua inteligência, ele não permite que esta ansiedade a respeito de moksha se estabeleça, né? E ela falou que ela compreende tudo isso muito nas aulas, principalmente na última aula, e ela fica com uma sensação de não identificação com o corpo-mente, uma sensação de libertação, legal, né? Muito bom. Ela continua dizendo que quando conheceu as aulas, alguns anos atrás, 4, 5 anos, ela ficou muito tempo vibrando. Essa compreensão, ela criou um estado mental generalizado, né, daquilo que eu entendo. E ela simplesmente vivia compreendendo o seu relacionamento com o Shwara, ela não tinha essas ansiedades e desejos vinculativos, né? E ela recebia os resultados com muita tranquilidade, inclusive as doenças. Depois, devido à circunstância da vida, eu me afastei do Vedanta e do meu professor. Então, isso aqui é um dos pontos mais relevantes. O indivíduo, ele, quando ele começa a experimentar papa karmas mais difíceis, em vez dele aumentar ou incrementar ainda mais o relacionamento dele com as escrituras, com o guru, ele começa a se afastar, tá? Isso aí eu vi aí muitos de vocês, o Alexandre também é testemunha disso. Quando a gente mais precisaria associação com as escrituras do guru, a gente se afasta. Por quê? O nosso Viveka Shakti vem comprometido. Como assim? Eu começo a perder a discriminação e o valor desta associação com as escrituras e o guru. Na minha mente está tão perturbada com adversidades e crises que aí eu falo, não, isso não funciona. Não, não tem tempo para isso. Não, agora a minha mente quer beber uma cerveja, tomar uma pinga ou ir, né, fazer alguma outra coisa. Aquilo que seja, entendeu? Ou permanecer deprimido, ou aquilo que seja. A gente vai perdendo a qualidade mental que valoriza o Vedanta e que nos motiva a estar associado com esse processo libertador, tá? Então, ela fala que eu fui me afastando. Mas ainda assim, eu continuei fazendo as minhas orações, as minhas devoções, né? Aí ela disse assim, no ano passado, né, isso tudo acabou culminando em crise de pânico, né? Não sei se foi a primeira vez, mas são crises que me levou a passar por uma avaliação psicológica e eu fui diagnosticada com autismo nível 1, transtorno de personalidade, esquiva e ansiedade generalizada. Então, isso aqui de novo, uma demonstração de que não existem atalhos. O trabalho é parte de um processo gradual e longo, através do qual a gente vai desenvolvendo uma sanidade, né? Uma saúde mental, emocional, psicológica, que nos qualifica para o autoconhecimento e moksha, né? Então, se a gente, né, por qualquer motivo, a gente abre mão deste processo vedântico, a gente começa né, ser guiado por esta problemática do samsara que acaba, né, culminando em situações ou doenças ou condições, né,
mentais mais doentes, né? Como crise de ansiedade, de pânico, né? E entre outras condições psíquicas, né? Eu desabafei quando eu desabei quando eu deparei que eu estava doente e que eu nasci neurodivergente e nunca soube disso, apesar de já ter identificado várias dificuldades em mim, e que melhoraram muito com a espiritualidade. Então, ela diz aqui que a espiritualidade me ajudou sim, né? Mas aí eu me afastei. Eu fiquei meio chocado quando eu me dei conta de esse problema neurológico, que não importa que tenha sido, né, genético, se nasceu com ele ou desenvolveu, não importa. O importante é que o indivíduo está sofrendo da doença de samsara num nível mais elevado, né? Esta semana eu tive algumas crises por excesso de cansaço e sobrecarga física, sensorial. O karma, o parábola do indivíduo também, às vezes, é tal que o indivíduo está numa situação, né, de sobrecarga, né, mental, emocional e física, né? Filhos, trabalho, marido, dificuldades econômicas, né? Estruturas sociais que estão colapsando. Então, tudo isso faz do trabalho mais difícil, né? O nosso Parábada também. Mas ainda assim, qual é a outra alternativa? Numa das conversas que eu tive com a Poliana no passado, eu disse, Poliana, qual é a outra alternativa? Você já considerou cometer suicídio? Ela falou, não, claro que não. Eu falei, lógico que não, né? Você entrou em contato com o Vedanta, você sabe que o suicídio não é uma solução, você sabe que a felicidade é possível nesta vida, você tem filhos, marido, família. Você tem que arregaçar as mangas da camisa e fazer esse trabalho onde quer você esteja, o nível aquele que você esteja, né? Então não existe, né? Qualquer que seja a situação, né? Volte-se para Saguneshwara, seja um Karma Yogi, volte para as escrituras, volte para a associação com o seu guru, né? Porque senão o resultado é que gradualmente, mas certamente as crises mais profundas virão, né? E o colapso mental, emocional, nervoso ocorre. Aí então eu fiquei refletindo. Poxa, eu estava achando que eu estava bem consciente e de repente eu tive esse colapso, né? Como assim? Como assim eu que me sentia lá em cima, já bem avançado espiritualmente, né? Eu fui perguntar para a inteligência artificial por que eu estava confuso, querendo compreender o que estava acontecendo. A inteligência artificial é um programa, tá? Ela simplesmente ela coleta os dados da mente coletiva humana e ela vai responder com base em todo esse conhecimento, que é uma mistura de um monte de bobagem, de desinformação com boas informações. Então, se você perguntar à inteligência artificial, você está perguntando à mente coletiva humana, que é toda ela estruturada na ignorância da real natureza do eu, tá? Fiquei pensando sobre a espiritualidade e não fico me auto-enganando, achando que estou compreendendo bem o Vedanta, e não fico mais me auto-enganando, achando que estou compreendendo bem o Vedanta, quando na verdade estou só me iludindo. Fiz várias descobertas, tais pressa em obter o auto-reconhecimento, ansiedade por resolver tudo o que preciso, perfeccionismo talvez esteja ali, cansaço físico, mental, que interfere no meu discernimento, culpa, né, inadequação, um círculo vicioso que me faz sentir, né, vítima, né? Ou eu necessito de autopunir, né? De me punir por não conseguir manter o discernimento, a clareza, e etc, etc, né? Então, isso é muito comum. O ego humano, ele entra em contato com as declarações finais do Vedanta e ele sente uma certa ressonância com essas declarações, elas ressonam como realidade. E aí o Gil humano fala, ok, agora eu compreendi, agora eu fui transformado, transformada, né? Agora eu sou uma pessoa livre, né? Agora eu sou um devoto, um discípulo muito avançado, né? Então, a natureza do ego humano é sempre desenvolver essas ideias maravilhosas a respeito de si. Então, a coisa mais comum é nós entrarmos nesse processo e quase que invariavelmente desenvolvemos ideias sobre o nosso nível de desenvolvimento que não são realmente em conformidade com os meus estágios, entendeu? Isso eu vivi isso, eu já falei sobre isso, é muito comum, essa é a natureza do ego humano.
né? Mas a Poliana está tendo uma integridade intelectual para dizer, né, que ela, né, ela realmente ela se deu conta de onde ela se encontra nesse processo, né? E aí ela traz uma questão interessante também. Ela fala assim: eu fico pensando sobre a espiritualidade, que eu utilizo a espiritualidade para me enganar, pensando que eu já compreendi tudo, que eu já estou muito elevada, e assim eu vou me iludindo, né? Então eu fiz descoberta, né, de essa ansiedade, né, esses problemas, né, são decorrentes dessa ilusão de que está tudo bem, né? É um engano, uma fantasia, né? Elas se manifestam como uma ansiedade de realmente obter o autoconhecimento. O que ela está querendo dizer, eu quero realmente ser transformada pelo autoconhecimento. Eu quero resolver os meus problemas, né, do samsara, esse sofrimento psicológico humano, através do autoconhecimento. Eu ouvi dizer que esse autoconhecimento resolve, portanto, eu quero esse autoconhecimento, eu tenho uma pressa em obter esse auto-reconhecimento, porque eu quero sair dessa condição o mais rápido possível. E aí, de novo, nós precisamos lembrar das pré-qualificações para o Vedanta, assim como eu coloco, né? É simplesmente humildade, paciência, né, e confiança no processo. Humildade, paciência e confiança no processo. Então, a pressa não ajuda, a ansiedade não ajuda, uma vida que se manifesta fisicamente quase que exaustiva, né, o cansaço físico, mental, ela precisa ser redesenhada, né, reorganizada. Às vezes não é fácil, às vezes não é fácil. Né? Com três filhos, marido, dificuldades econômicas, isso e aquilo, às vezes não é fácil mesmo. Aí a gente tem que simplesmente fazer uma entrega a Shwara e dizer, Shwara, aqui eu sou o seu devoto, eu sou uma devota sua, estou vivendo toda essa circunstância muito dolorosa, difícil, mas ainda assim eu confio que tudo isso tenha sido desenhado sob medida para facilitar a minha purificação, a minha elevação, o meu conhecimento. Jamais abandonando o relacionamento com as escrituras e o seu guru, se você realmente, né, estiver interessado em sair dessa, né? A culpa é um círculo vicioso, né, que não ajuda. Aí ela coloca esse ponto: até que ponto eu estou usando a espiritualidade como uma fuga, né? Até que ponto a espiritualidade me cega, né? Eu, eu ouço tudo isso ressona, eu digo assim, agora eu compreendi, agora eu estou livre, mas na verdade, quando eu vejo, eu estou sofrendo de situações mentais, emocionais mais sérias, né? Então, eu estou. Ela colocou assim, a espiritualidade nos cega, né? Quando as pessoas colocam a nível coletivo, eu gosto sempre de fazer uma chamada, fale de si, né? Então, até que ponto a espiritualidade está me cegando, está me iludindo, né? Eu estou me deixando cegar por aqueles momentos de clareza que não são retidos, mantidos, né? É muito sutil discernir a verdade. Por muitas vezes achamos, né, eu acho, achamos é uma moda também de nós diluirmos, de não realmente nos identificarmos com a minha situação neste momento. Somente eu vou resolver isso, tá? Então, por muitas vezes nós achamos, né, eu acho algo sobre eu mesmo e essa avaliação pode ser enganosa, até mesmo a nível de diagnósticos mentais mesmo. Eu, por exemplo, sempre me considerei uma pessoa muito forte, muito resiliente, inteligente, amorosa e feliz. Eu tive essa impressão de ti, Poliana, quando eu te conheci lá na cidade do Marcelo, quando nós fizemos aquele encontro lá, né? Uma pessoa forte, né? Uma pessoa vibrante, uma pessoa bonita, inteligente. Mas sempre soube que eu sou meio brava também, não sei, tem momentos de irritação e raiva, né, de frustração e também depressão. E eu sempre me achei uma perfeccionista. Perfeccionismo é um grande problema, a gente vai abordar isso aqui ainda hoje na aula de hoje. Eu sou muito exigente a mim mesmo, esse é um grande problema.
Mas no passado eu costumava ter uma certa maestria sobre essa tendência negativa. Orgulho, vaidade, exigência, né? Perfeccionismo a respeito de mim mesmo. De uns tempos para cá, principalmente depois da terapia, do diagnóstico, questionei se eu realmente estou me conhecendo ou me iludindo. Ambos, né? À medida que você permanece nesse processo, você vai iniciando um processo através do qual você vai se autoconhecer. Autoconhecimento é conhecer a sua real natureza, né? E quando você entra em contato com esse Shravana que eu ouvi, as aulas do professor, aquela verdade vai vibrando, né? Você vai, né, vai sentindo realmente essa libertação, esse sentimento de plenitude, de satisfação, de alegria. É o famoso a iluminação Shravana, como eu costumava dizer brincando. No Shravana, todo mundo é um Yanni, é um get moksha, you understand? Então, realmente estou me auto-reconhecendo ou me iludindo, né? Eu sou muito introspectivo, então fiquei preocupado em estar viajando demais na maionese. Todos viajam na maionese, né? Todos viajam na maionese. Grande maioria. No outro dia eu falei com alguém que a única pessoa que eu acho que não viaja na maionese é o Marcelo, né? A pessoa olhou para mim, o Marcelo, eu falei, eu acho que na casa dele não tem maionese, né? Querendo fugir da realidade. Não sei mais até que ponto eu realmente, de fato, consigo discernir as coisas das ilusões. Eu não sei se o senhor vai entender o que eu realmente quero expressar, mas queria muito compreender mais profundamente isso. Eu espero eu possa estar dando alguns elementos, né, que te ajude, tá? Tudo isso é parte da experiência humana. Na aula 468 do Gita, olha quantas aulas nós já fizemos, né? No Gita, o senhor tem uma fala ali que eu vejo com muita profundidade. É por isso que eu amo as suas aulas, porque não vejo isso em lugar nenhum. Sim, não existe, né? Não existe no Brasil e é raro encontrar este nível de Vedanta por aí. Até mesmo em inglês, em torno ao mundo, entendeu? Porque esse é um Vedanta muito, muito tradicional e muito direto ao ponto, né? Ele não fica na periferia da problemática humana, ele vai direto, né? Parte de uma sampradaya, a expressão é diferente de professor a professor, mas é um ensinamento mais profundo, mais direto, muito difícil de encontrar por aí, né? Porque eu não vejo isso em lugar nenhum, é algo que eu busco muito fortemente, esse autoconhecimento, e quando o senhor diz logo ali no começo que a consciência nada mais é do que Deus, e Deus nada mais é do que a consciência, e a consciência não é nem a mente, nem o intelecto, é a consciência não dual, uma entidade não experiencial. Então, eu vejo a importância desta compreensão, da busca pela compreensão firme da natureza de Deus, de modo que o ego não comece a derrapar na maionese, né? A famosa maionese. Eu digo isso porque eu vejo, sim, a dificuldade no meio espiritual, até em mim mesmo, de fazer esse discernimento sem que o ego comece a viajar, né? Delirar, literalmente delirar. Doença da iluminação, ou iluminite, aquilo e aquilo, né? Você fala para alguém, olha, talvez você esteja sofrendo da doença. Você fala em geral, a doença da iluminação, a pessoa sempre pensa que se refere aos outros, não a si mesmo, né? Então, é muito comum sofrer disso porque é a natureza do ego, né? Desenvolver ideias muito, né, altas, elevadas a respeito de si. O senhor vai num ponto de compreensão muito além dessas vontades egóicas de querer reconhecimento, libertação, né? Apreciação. Isso me impressiona bastante e me atrai no sentido de saber que aí já, sentido de saber que aí já é verdade. Ok, tá. Raramente as pessoas se interessam por esse processo vedântico no qual as coisas são colocadas sem meio termos, sem, né, aquela coisa diluída, sem abaixar a barra do Vedanta, sem
apresentar um mamão com açúcar como se fosse uma sobremesa sofisticada e gostosa, entendeu? Então, sem transmitir a ilusão e fantasia e delírio daquele expositor para as pessoas ouvintes, né? É difícil ver isso, e é por isso que nosso grupo é pequeno. Eu espero que o senhor viva mais alguns anos, sim, eu acho que alguns anos, sim. Sendo bem egoísta, ela disse, eu sou muito egoísta, porque eu vou precisar de alguns anos ao pé do professor para resolver esse problema. Eu espero que sim, Poliana. Eu sempre tive essa simpatia por você. Eu estou sempre à sua disposição, tá? Te inspirando, tentando te dar força, encorajamento a você e a todos, para que a gente possa, né, vencer essa batalha épica com essa ignorância cósmica, a vidya, né, que domina a mente humana, né? Ok? Alguma coisa mais, Juliana? Não, é muito do que você falou hoje na aula, na primeira parte, também já foi assim trazendo um afago assim pro coração, né? Principalmente quando o senhor fala, né, que Cunha também é um vilão, né? E a gente está num trabalho que tá acima de tudo isso, né? Acima do bem e do mal. Então, todas essas manifestações mentais, elas vão se acalmando quando a gente vai ouvindo Sim. isso. Então, esse é o Shravana, ok? O Shravana é um ótimo remédio. Eu digo sempre, o Shravana não pode parar em Shravana, ele tem que dar margem, abrir espaço para o Manana, o dever de casa. E o Manana abrir espaço para o Nididhyasana. Então, este Manana, quanto mais frequente ele é, mais rapidamente ele vai, como é que se diz, neutralizando aquelas ignorâncias que se manifestam de modo mais doentio, entendeu? Aqueles distúrbios, aquelas coisas. Então, o meu conselho para você e qualquer pessoa nessa fase inicial, eu quando entrei em contato com a espiritualidade mais avançada, que abordava realmente o autoconhecimento, né, eu vivia mergulhado nos meus livros, né? Depois, quando eu entrei em contato com Shine World, eu vivia ali ouvindo, né, ouvindo, comprando todos os cursos, né, do Shine World, e ouvindo tudo, né, uma vez, duas vezes. O Shravana, ele é importantíssimo, porque vai permitir ao indivíduo desenvolver uma visão, um darshana mais amplo do que seja o processo vedântico, né, e vai atacando, né, ele vai simplesmente, né, removendo, destruindo aqueles conceitos equivocados que nós temos a respeito daquilo que é a nossa real natureza, tá? Então, quanto mais Shravana, né? Shravana é o remédio mais importante para você agora, Poliana, tá? Então, se você tiver tempo, né? Você ouça esses vídeos, né? O tanto quanto frequentemente possível, tá? Não só no sábado ou no domingo, né? Mas diariamente e, se possível, mais de uma vez por dia. Eu sei que você tem muitas tarefas, né? Mas é por aí, tá? A doença é diagnosticada corretamente, essa ignorância espiritual, ela só pode ser resolvida com um remédio, que é a sabedoria espiritual, e isso nos leva ao Shravana, que é o início deste processo. Você compreende tudo isso, Márcia? Ok. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual
saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.